Hoje, domingo, dia 3 de maio, nós temos a oportunidade de rezarmos com você, unidos, elevarmos os nossos corações até Deus e nos unirmos ao Senhor. Iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deixemos agora que a palavra da liturgia de hoje chegue aos nossos corações e à nossa vida. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes,
colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem quer entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A campanha da fraternidade deste ano teve como lema o cuidado para com a vida, a partir da atitude do bom samaritano, que, ao ver o homem caído e machucado, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Cuidar da vida é nossa obrigação, é nosso compromisso. A vida pede para ser cuidada. O que nós não cuidamos, nós perdemos. Nós perdemos a saúde, perdemos os relacionamentos, perdemos o que amamos, perdemos o meio ambiente, perdemos a espiritualidade. O ato de cuidar, ele implica numa relação afetiva entre o cuidador e aquele ou aquilo que necessita ser cuidado. O cuidador, nas Sagradas Escrituras, nos é apresentado como a pessoa do pastor. É o pastor, aquele que cuida. E a pessoa, ou aquilo que precisa ser cuidado, como a ovelha. Então, a ovelha precisa do cuidado do cuidador, que é o pastor. E nós percebemos, assim, uma relação direta entre o cuidado e o cuidador. E Jesus se apresenta como esta porta que dá passagem para que possa ser a ovelha ser cuidada. Ele diz: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. A porta. E ele diz um pouquinho mais à frente: eu sou a porta.
Ao dizer isto, Jesus está nos querendo dizer que ele, como bom pastor, ele, como aquele que abre as portas do redil para guardar o rebanho, nos quer mostrar que nós somos as suas ovelhas, nós somos o seu rebanho. E neste quarto domingo da Páscoa, no capítulo 10 de São João, nos diz o seguinte: esse domingo, quarto domingo da Páscoa, é proclamado como o domingo do bom pastor. Esse capítulo de João tem seu fundamento em Ezequiel, no capítulo 34, que fala da triste situação em que o povo se encontrava, abandonado pelas autoridades, os pastores da época. No texto de hoje, do ano A, Jesus se apresenta como a porta para a entrada e saída de pastores e ovelhas. Na região onde Jesus morava, onde Jesus viveu, era muito comum os rebanhos e os seus pastores. E os pastores punham as ovelhas dentro do redil e ficavam na porta para guardar, para que nada e ninguém entrasse ou roubasse ou algum animal pudesse atacar. Então, ao ficar na porta e dormir na porta do redil, ele estava ali guardando, ele estava ali protegendo as ovelhas. E Jesus também, ele se apresenta, então, como a porta que nos garante a eternidade. É a porta que, com o seu próprio corpo ferido na cruz, Jesus cura todas as enfermidades da humanidade. Jesus cuida das ovelhas e cura a humanidade, e cuida da humanidade, através do seu corpo ferido. Então, seu próprio corpo é a porta de entrada do redil que protege as ovelhas, que somos nós. São Pedro nos diz: sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Qualquer pessoa que tem como fundamento cuidar dos outros, que tem a função de cuidar dos outros, ela tem a responsabilidade de cuidar dos valores que favorecem a vida. Ela deve espelhar-se nele, em Jesus, que é o bom pastor. As pessoas que têm função de cuidar dos outros, as pessoas que têm uma liderança sobre os outros, elas têm a responsabilidade, ao espelhar-se em Jesus, de educar, de chefiar, de liderar, de governar. E nós temos aqui, quanto mais a gente ama, mais a gente cuida. E cuidar é uma questão afetiva e efetiva. Cuidar implica numa questão de relacionamento. E nós temos que aprender com Jesus como cuidar da vida, que deve desabrochar em toda a sua capacidade e unicidade. Por isso que a gente diz que quanto mais se ama, mais se cuida. E cuidar é uma questão afetiva, mas também uma questão efetiva, que exige uma ação. E essa voz afetiva é a voz do pastor e da ovelha. É a voz do pastor que chama as suas ovelhas pelo nome. É a voz do pastor que dá orientação, que dá segurança, que dá confiança e que dá amparo, como nos diz São João. Depois de fazer, ele chama as ovelhas
pelo nome, e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Assim, elas, ouvindo a sua voz, elas se permitem serem conduzidas para fora. Como porta, ou melhor, como voz do pastor que chama as ovelhas pelo nome, ele também as conduz para fora do redil. Ele evita, e é nossa função, então, ao Jesus chamar para fora do redil, ele está nos dizendo que nós somos responsáveis para educar bem as pessoas. Aqueles que têm o papel de liderar devem fazer de uma forma com que as pessoas se tornem mais fortes, que elas tenham segurança, que elas tenham confiança e que saibam sair também do redil quando necessário. É importante que nós evitemos que as pessoas cresçam de forma infantilizada. É nossa responsabilidade como os pais também de fortalecer os nossos filhos, de educá-los de uma forma tal que eles não fiquem verdadeiros parafusos de geleia, infantis moles. Devemos dar para eles confiança, segurança. E João diz ainda: depois de fazer todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. É importante saber qual é o papel de cada um. É importante saber qual é o lugar que cada um ocupa. Qual é o lugar da ovelha, qual é o lugar do pastor, qual é o lugar do cuidador e qual é o lugar do cuidado. O lugar do cuidador é sempre à frente, como nos disse no Evangelho. Pais não são filhos, filhos não são pais. É importante que os pais estejam à frente, não dos filhos, não do lado e não atrás, porque pai é pai, não é amigo. Se ele se tornar amigo, ele vai sair do lugar que lhe convém. Ele vai deixar de oferecer orientação, segurança, confiança, amparo. Agora eu me lembrei de uma situação vivida quando criança e que era muito gostoso. Nós íamos a pé até a casa dos nossos tios que moravam no sítio. E meu pai sempre ia à frente com um cajado na mão, porque a gente passava por trilhas, passava por atalhos, passava dentro de córregos, e ele sempre falava: venha bem pertinho de mim atrás, para que eu os proteja e veja se não tem nenhum perigo ou nenhuma cobra no caminho. No final do Evangelho, Jesus volta a dizer: eu sou a porta. Como porta, Jesus é o acesso à segurança e à liberdade. Ele proporciona salvação e vida plena e, ao mesmo tempo, respeita a liberdade de cada um. Está sempre aberto para acolher a todos que querem fazer parte de sua caminhada. Jesus propõe entrar pela porta que é ele, e não adotar outros subterfúgios que podem denotar outros interesses. Interesses que nem sempre favorecem a vida. Ao contrário, podem ser interesses escusos que buscam manipular, explorar e matar. Quem passa por essa porta encontrará pastagem, vida plena e abundante, tudo o que necessita para ter vida digna. A porta está aberta. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Depende de cada um de nós se levantar e sair por ela, para encontrar a verdadeira vida que o Pai deseja oferecer à humanidade na pessoa do Filho. Continuemos em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e de nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.